De vez em quando éramos pequenos, nossos pais saíam para um fim de semana livre, enquanto nosso tio Ron cuidava de nós. Nosso tio sempre foi solteiro, mas ele sempre adorou crianças, então ele sempre fazia isso com o maior prazer. Em uma noite de sexta-feira, na mesma noite em que nossos pais saíram da cidade, estávamos todos assistindo o Titanic, durante uma nevasca monstruosa. Eu, meus 2 irmãos, minha irmã mais velha e nosso tio Ron. Eu lembro de certas partes dessa noite muito vividamente, mas outras partes são um branco total. Lembro-me, no entanto, que a energia piscou brevemente e tivemos que reiniciar o videocassete para voltar ao ponto onde estávamos no filme. Logo depois disso, nosso tio estava profundamente adormecido. Nós os deixamos dormir enquanto continuávamos a ver o filme. Era a parte em que Rose estava correndo com um machado de volta para o quarto onde Jack estava preso. Um dos meus irmãos estava voltando do banheiro e, durante o caminho, saiu para fora da casa por algum motivo, provavelmente apenas para olhar a neve. Ele voltou gritando para que fôssemos ver algo. Ávidos por um pouco de emoção, nós 3 corremos para a porta dos fundos. Agora podíamos ver o que ele estava falando. Havia um conjunto de pegadas na neve que iam da porta dos fundos até a janela e depois voltavam em direção do quintal e da floresta que circundava a casa. Para tornar a situação ainda mais assustadora, ele disse que ouviu a maçaneta da porta dos fundos girar algumas vezes. Nossa irmã, embora fosse 3 anos mais velha, correu para dentro em pânico. Eu e meus irmãos, por outro lado, estávamos muito animados com isso e queríamos seguir as pegadas. Nossa irmã ameaçou acordar nosso tio quando nos viu colocando nossos casacos e botas. Mas eu a convenci de que seria divertido e que não iríamos longe. Estaríamos todos juntos, afinal. Ela voltou para a sala de estar para assistir o filme sem nós, enquanto nós todos saímos na tempestade de neve fria, seguindo as pegadas que rapidamente estavam sendo preenchidas de novo pela neve. As pegadas levavam direto para a floresta que ficava no fundo do quintal. Quanto mais fundo na floresta entrávamos, mais profundas eram as pegadas. Não sabíamos se isso era porque menos neve estava caindo no chão sob as árvores, ou se porque as pegadas eram bem mais recentes. Fomos seguindo elas por um tempo, até finalmente vermos para onde elas estavam levando. Uma cabana, literalmente escondida na floresta. Estava escuro por dentro, sem luz nenhuma saindo das janelas, e as pegadas levavam até a porta da frente da cabana, mas não ousamos nos aproximar. Em vez disso, rastejamos até a janela mais próxima para espiar dentro da cabana. Estava escuro demais para ver qualquer coisa, mas notamos que não era realmente uma janela de vidro, era apenas uma tela. Então, ouvimos 2 baques vindos de dentro da cabana, e o som de algo deslizando. Não vimos o que causou o som, mas de repente um dos meus irmãos gritou e apontou para trás de nós. Viramos para ver uma cabeça espiando de uma outra janela da cabana, mas estava tão escuro que tudo o que podíamos ver era a escuridão, sem traços nem a fisionomia da pessoa. Então, a cabeça desapareceu de vista, e começamos a ouvir sons rápidos de batidas dentro da cabana, e em seguida, a porta da frente se abriu com força. Todos nós gritamos e corremos por nossas vidas de volta na direção da casa de meu tio, seguindo as pegadas que nos levaram até ali. Acho que não fomos realmente perseguidos. No dia seguinte, tentamos levar nosso tio para fazer uma caminhada até aquela cabana, mas não conseguimos encontrá-la de jeito nenhum. A coisa mais assustadora é que até hoje meu tio ainda mora na mesma casa, e mesmo depois de todos esses anos, nunca mais encontramos aquela cabana na floresta. Na verdade, nem conseguimos encontrá-la em mapas ou no Google Maps. Se não fosse pelo fato de eu estar com meus 2 irmãos, eu questionaria se isso realmente aconteceu. Meus amigos, que eu vou chamar de S e J, vieram comigo em uma pequena viagem de acampamento perto do Parque Nacional Blue Mountains. Montamos o acampamento perto de um pequeno lago, porque parecia ser o lugar mais legal para relaxar. O objetivo dessa viagem toda era principalmente sair, beber um monte de cerveja com os amigos e relaxar.
Eu abri minha segunda Budweiser rindo com o SJ, falando sobre alguns dos nossos outros amigos. Com a música tocando ao fundo, enfim, só nos divertindo. No entanto, vi S se inclinar para pegar a caixa de som e abaixar o volume completamente, e então nos mandou fazer silêncio, apontando para o lago. S sussurrou: "Vocês estão vendo aquilo?" J e eu olhamos para o lago. A luz da fogueira tinha um brilho que refletia parcialmente na água, mas mesmo assim eu não conseguia ver o que ele estava apontando. S sussurrou de novo: "Há algo na água." Eu fui para a barraca pegar a lanterna da minha mochila. Quando saí, ele disse não, mas eu a liguei mesmo assim e apontei para o lago. A luz não revelou nada ou ninguém, mas todos nós ouvimos o som da água se mexendo, como se alguém ou alguma coisa estivesse andando nela. Eu desliguei a luz porque fiquei assustado e olhei para meus dois amigos que estavam com expressões tensas. Disse para desligarmos a caixa de som completamente. Nos sentamos em nossas cadeiras sem dizer nada, apenas ouvindo os arredores. 1 hora se passou, e nesse tempo nada aconteceu, então fomos ficando mais confortáveis. E novamente as coisas voltaram ao normal. Depois de um tempo acabei indo para minha barraca, e S e J foram para a barraca que compartilhariam, e todos acabamos dormindo. Agora, eu estava sozinho com meus pensamentos. Comecei a pensar naquela coisa que S disse que estava na água. Ele nunca descreveu como era, se era um animal ou uma pessoa. Minha audição estava mais aguçada, pois eu estava em estado de alerta, e por causa disso, ouvi algo vindo da floresta. Eu me sentei, já que isso parece sempre ajudar na concentração. Eu precisava ouvir mais um som antes de confirmar que algo estava errado. Houve um outro som, muito mais perto agora, e eu consegui confirmar que era um som de um pé batendo no chão. Se era o pé de uma pessoa ou de um animal, ainda não estava claro. No entanto, ouvi outro passo, dessa vez muito mais perto. Estava claro que alguém ou algo estava rondando o nosso acampamento. Ouvi um último passo, muito perto das barracas. Comecei a mandar uma mensagem para S, mas só consegui digitar as palavras "tem algo" antes que um grito dilacerante atravessasse as paredes da minha barraca. Não consegui dizer se era o grito de um homem ou de uma mulher. É difícil de explicar, mas era grosso o suficiente para ser de um homem, mas não a ponto de não poder ser de uma mulher. O grito durou cerca de 5 segundos, e depois, silêncio. Não sabia se deveria sair, chamar meus amigos ou ficar ali parado. Mandei uma mensagem para S. "Cara, temos que correr." E ele respondeu: "O que foi isso?" Não respondi imediatamente. Em vez disso, tentei pensar no que poderíamos fazer. Mas logo ele me mandou outra mensagem dizendo: "A barra tá limpa, corre pro carro." Peguei as chaves da minha mochila, abri o zíper da barraca e corri para o carro, que por sorte estava a apenas 30 segundos de distância. Ficamos no carro a noite toda e voltamos na manhã seguinte para pegar nossas coisas, que felizmente ainda estavam lá. Ainda não faço ideia de quem ou o que era aquela coisa no nosso acampamento. Só estou feliz de não tê-la visto cara a cara. Ok, eu vou pular a maior parte do contexto da história. Basicamente, uma vez me vi caminhando pela floresta durante uma leve garoa. Tudo que eu tinha comigo era minha mochila com um par de calças sobressalentes, uma lanterna, um tripé e uma câmera, e algumas barrinhas de proteína. Sou fotógrafo e editor de vídeo, e estava gravando imagens de uma floresta durante a chuva, um rio durante a chuva, e tirando algumas fotos também. Resumindo, acabei me perdendo, e não consegui encontrar meu carro. Foi o pior dia da minha vida. Eu já estava em pânico, estressado, gritando comigo mesmo de raiva e só queria encontrar meu carro logo. Diria que, 1 hora depois de me perder, comecei a ouvir alguns ruídos ao meu redor. Não quero dizer múltiplos barulhos ao mesmo tempo. Quero dizer que às vezes ouvi o mesmo som,
de diferentes lados. O ruído eram passos, inconfundivelmente. Comecei a entrar em pânico, pensando que estava sendo caçado por um urso. Mas isso foi só o começo. Desacelerei meu passo para silenciar meus próprios passos, para que pudesse ouvir melhor. E quando o fiz, virei minha cabeça o mais rápido possível naquela direção. Acabei vendo metade do corpo de uma pessoa pulando atrás de uma árvore. Em vez de gritar ao confrontá-la, fiz o que ainda acho que foi a coisa mais inteligente. Me afastei rapidamente, fingindo não ter visto nada. Estava começando a escurecer mais e mais a cada minuto, e a chuva ainda caía lentamente. Mas meu coração estava disparado. Verifiquei meu telefone a cada 10 segundos e finalmente encontrei um sinal. Parei de andar, limpei a tela de água da chuva e abri o mapa. Primeiro para tentar encontrar a estrada mais próxima, que, por sorte, estava muito perto. Soltei um suspiro de alívio e comecei de novo a ouvir passos se aproximando de mim, vindos de longe. Eu me virei e avistei aquela pessoa novamente. Era um homem, e eu sei que isso por si só não soa tão perturbador. Apenas meio suspeito. Eu só consegui ver o homem brevemente antes que ele pulasse atrás de uma árvore novamente, como se pensasse que eu não pudesse vê-lo. Mas ele parecia ser enorme, muito alto, com um físico mediano, talvez um pouco acima do peso. Usava uma calça jeans e, pelo que pude ver, uma jaqueta azul escura, com o capuz levantado. A jaqueta meio aberta expunha uma camisa branca por baixo. Ele também usava óculos, mas isso é tudo que consegui ver de seu rosto. Ele estava se escondendo atrás de uma árvore a cerca de 15 metros de distância, e, tirando o som de milhões de gotas de chuva, tudo o que consegui ouvir foi o silêncio. Então, eu comecei a correr. Já não me importava mais. Estava quase tendo um ataque de pânico. Continuei correndo até encontrar a estrada, e depois corri até achar que não havia mais chance dele me alcançar. Foi então que continuei andando, até finalmente encontrar uma carona de um carro que passava, que me levou de volta para onde eu estava estacionado. Não me dei nem ao trabalho de mencionar o que aconteceu para aquele motorista. Apenas disse que me perdi. Ele seguiu seu caminho enquanto eu entrava no carro, e depois dirigi por meia hora de volta para minha casa, refletindo sobre tudo o que acabou de acontecer e sobre minha vida no geral.